Mateus capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus, onde Jesus, alguns dizem, está instituindo a igreja, outros dizem que a igreja foi instituída ali em Atos. O importante é que Jesus está aqui falando sobre a igreja, e é a primeira vez que ele menciona, inclusive, a palavra igreja no Novo Testamento. E a gente pode tirar aqui algumas lições disso. Eu fiz uma série de mensagens sobre baseado na pergunta, na tentativa de responder uma pergunta que é: o que é a igreja? Fiz uma série de mensagens ali à nossa congregação, buscando responder essa pergunta: o que é a igreja? E uma das mensagens foi justamente essa, baseada nesse texto. Porque é um texto que nos fala sobre a igreja, é um texto que nos ensina alguns princípios sobre, de fato, o que é a igreja e a identidade dessa igreja. Então, eu quero compartilhar uma mensagem bem batista, com 3 pontos, pastor Adilson, pastor Fernando, verdade? Prazer conhecer também, pastorzão. Em 3 pontos, e aí dentro dessa mensagem quero colocar aí algumas experiências, compartilhar algumas experiências daquilo que a gente tem vivido. Então, o tema é justamente essa pergunta: o que é a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja lá na Espanha? O que é a igreja aqui em Santanés? O que é a igreja aqui no Brasil? Na verdade, independente do contexto cultural, a gente vai ver que a igreja é a mesma, porque a igreja está fundamentada sobre os mesmos princípios, tem o mesmo propósito. A gente vive para pregar a palavra e viver a palavra. Então, claro, precisamos fazer as adaptações culturais, linguísticas, etc. Mas, no fim das contas, a igreja é a igreja. O que é a igreja? Primeiro ponto: a igreja é viva. Por que a igreja é viva? Porque ela está fundamentada no Filho do Deus vivo. A igreja é viva, é um organismo vivo, não é uma instituição apenas ou algo morto. A igreja é um organismo vivo. A igreja, portanto, é viva porque ela não está baseada, ela não está fundamentada, ela não está enraizada em alguém que morreu e continuou morto. Ela está enraizada, ela está fundamentada em alguém que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Vive e reina para todo sempre, assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. A igreja é viva porque ela não está fundamentada no pastor, nos irmãos, no ciclano, no fulano ou no beltrano. A igreja é viva porque ela está fundamentada em Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou: quem estão dizendo que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é ciclano, outros dizem não sei o quê. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: uau, agora sim, Pedro. Não se acha muito não, porque quem te revelou isso foi o Espírito Santo de Deus, porque isso é verdade. Eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta pedra, portanto, essa declaração que você acaba de fazer, eu vou edificar a minha igreja. Então, a igreja está edificada
num fundamento que é bastante sólido, uma rocha firme e inabalável, que é a rocha do fato, da verdade de que Cristo está vivo. Morreu, mas ressuscitou. Por isso a igreja é viva. Não tem pandemia que pare a igreja. Não tem crise que pare a igreja. Não há circunstância complicada que possa acabar com a igreja, porque a igreja se reinventa no Cristo que é vivo. Aliás, esse é um princípio da reforma, né? Reforma sempre reformando, não é isso? A igreja está sempre em reforma, porque justamente ela não é algo morto, ela é algo que está vivo, e algo que está vivo está, vamos já para o segundo ponto, em andamento, não é? Em movimento. Então, o primeiro ponto está baseado justamente no versículo de número 16 que nós lemos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja, meus irmãos, é um organismo vivo. Você pode ir no túmulo do Buda e você vai encontrar os restos dele lá. A tumba do Maomé, a tumba do profeta dos Mórmons e etc. Mas a tumba do nosso Cristo estava vazia. Amém? Segundo ponto, a igreja é dinâmica. Justamente porque ela é viva, ela precisa ser também dinâmica. E com dinâmica, quero dizer que ela está sempre em movimento, ou deve estar sempre em movimento. A igreja é dinâmica no sentido de que ela está caminhando, avançando, de fato, em movimento. O dinamismo é uma palavra que eu tomei emprestado aí da física, e a ideia é precisamente essa. Um elemento dinâmico é algo que está em movimento, que não está parado. A igreja de Cristo, por ser viva, não pode estar parada, ela tem que estar em movimento. Ela foi criada para avançar. Ela não foi criada para estar estagnada, parada. A igreja é dinâmica. O que é a igreja? A igreja é viva e a igreja é dinâmica. De onde você está tirando isso no texto, pastor? Versículo de número 17. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Desculpe, versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha só, aí está. E as portas do inferno, ou do Hades naquela versão, não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela. Qual a ideia aqui, meus irmãos? Igreja amada. É que a igreja está avançando. A porta do inferno, a imagem, a ilustração é do inferno, e as portas aqui, as portas estão paradas. Para as portas serem arrombadas, para as portas não prevalecerem, algo tem que estar fazendo pressão, sabe? Algo tem que estar fazendo pressão. E a Bíblia está dizendo aqui que a igreja está fazendo pressão nas portas do inferno. Ou seja, a igreja está aqui avançando, está indo adiante. De maneira que a pressão é tanta que as portas do inferno não prevalecem, elas se abrem, elas se rompem. Elas são quebrantadas, elas não podem vencer. A imagem o que vem à minha mente é como se a igreja estivesse assim com um pé na porta do inferno e fazendo pressão, até que as portas não aguentam e são arrebentadas aqui. Isso é uma imagem, porque, na verdade, a gente está falando aqui de almas, de pessoas. Ou seja, a ideia do texto é que existem pessoas que estão perdidas,
caminhando em direção ao inferno, e a igreja está avançando para poder compartilhar a mensagem do evangelho com essas pessoas, para que elas possam crer e então sair dessa condição de perdidos para a condição de salvos em Cristo Jesus. As portas que não prevalecem são os corações das pessoas que são quebrantados pela mensagem pregada do evangelho, porque a salvação, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então as pessoas que estão perdidas ouvem a mensagem do evangelho e os seus corações se abrem. Elas não permanecem mais perdidas, elas não permanecem mais presas no redil do inferno. Mas porque a igreja avança, porque a igreja é dinâmica, está em movimento. Irmão querido, a igreja não foi chamada para ficar parada, para ficar estagnada. A igreja foi chamada para avançar. E note bem que quando eu chamo aqui, ou quando eu falo aqui de igreja, eu não estou me referindo a um templo. Aliás, parabéns, que templo bonito, hein, pastor? Show de bola. Da última vez que eu vim aqui, a fachada ainda, a gente não entrava ali pela frente, né? Entrava pelo lado. Agora já entrei por ali, olha só que bênção. Parabéns à igreja. Mas a igreja em si não é esse templo. As igrejas não são o templo. Quando eu me refiro aqui à igreja, eu estou me referindo às pessoas. As pessoas. Os crentes formam a igreja. Por isso que nada pode deter a igreja, ainda que as portas desse templo, ou de todos os templos, sejam fechados, a igreja não pode parar, porque a igreja somos eu e você por onde nós vamos. Nas malhas da sociedade. E é ali onde precisamos avançar, seguir adiante, compartilhar o evangelho, viver o evangelho, testemunhar do evangelho. A igreja é dinâmica. E a igreja aqui somos nós, as pessoas. Esse é um grande paradigma que enfrentamos ali na Espanha. Quero compartilhar isso com vocês. Porque as igrejas, as congregações, estão de fato estagnadas. Por isso precisam de revitalização. Por serem os crentes a minoria, às vezes estão muito fechados em si mesmos, olhando só para si mesmos e não para fora, os poucos que têm. A igreja cristã evangélica na Espanha é vista como uma seita. Nesse último Natal, por exemplo, numa igreja no norte da Espanha, nós vivemos no sul, mas numa igreja no norte da Espanha, uma pequena congregação, justamente na noite de Natal, jogaram 2 sacos de ratazanas na porta da igreja. E pincharam nas paredes da igreja. Fora daqui, ratazanas. A Espanha é católica, apostólica, romana. Pincharam na parede da igreja. Extremistas, claro. Extremistas. Nem todos os católicos são assim. Esse é um grupo de extremistas. Mas para a gente ter uma ideia de que isso ainda acontece ali. Porque a igreja evangélica na Espanha é vista como uma seita. Eu me apresento como pastor. Eu ia aqui nas lojas, pastor Adilson, aqui em Barra do Piraí, em Piraí, qualquer lugar aqui do Rio de Janeiro, né? Me apresentava como pastor. Todo mundo sabia o que eu era. Eu sou um pastor batista. Ah, joia, todo mundo sabe o que é isso. Eu me apresento na Espanha, as pessoas me perguntam, o que você faz da vida? Eu digo, eu sou pastor. As pessoas pensam de primeira que eu sou um pastor realmente ali de ovelhas, sabe? Literalmente falando. Porque a nossa cidade ali é uma cidade rural. Então tem muita criação de ovelha, de gado. Se cria muita ovelha lá. E aí
essa profissão de pastor é muito conhecida. Então, quando eu me apresento como pastor, eu tenho que dizer, eu sou pastor evangélico, porque se eu digo só pastor, vão achar que eu sou pastor realmente ali de ovelha, literalmente falando. Então, os irmãos teriam uma noção de que, de fato, é uma minoria os cristãos evangélicos ali. E aí, como estava dizendo, muitas vezes essa realidade faz com que aqueles poucos cristãos evangélicos que existem, os poucos crentes que existem, às vezes eles ficam muito fechados em si mesmos. E algumas congregações estão, de fato, morrendo precisamente por isso. Não estão em movimento. Não estão avançando. E se uma igreja não avança, a tendência não é ela ficar parada só, é ela regredir. Ok? Então, um dos nossos desafios ali, e foi o que nós começamos a pregar e a fazer, assim quando assumimos essa congregação nesse projeto de revitalização, é desafiar aqueles irmãos, aquela congregação, a realmente avançar, a ir adiante, a crer que pessoas poderiam se converter. Porque uma coisa que a gente sempre ouvia ali é, não, o espanhol é muito duro. Não, para uma pessoa se converter demora 2 anos, 3 anos. Não, eu já falei, mas as pessoas não se convertem. E eu comecei a ouvir muito aquilo, inclusive de alguns missionários conhecidos, e eu dizia para a Vera, Vera, não aceita essa palavra em nome de Jesus. Eu quero ver pessoas se convertendo nesse lugar. Afinal de contas, ora, é o poder de Deus. Não é porque a gente é bom pregador, tem boa oratória, mas é o poder de Deus. Então, vamos orar para que Deus faça a sua obra. Pode demorar mais? Que seja, mas eu quero ver conversões aqui, em nome de Jesus. Então, inclusive, comecei a orar dizendo, Senhor, nos dá 1% dessa cidade que a gente está servindo aqui. Porque aqui na nossa cidade não tem nem 1% de crente. A média do país é 1%. Então, Senhor, nos dá pelo menos o mínimo aqui, que é 1%. Porque nem isso a gente tem aqui. E aí, para chegar no 1%, precisa se converter umas centenas ainda. E aí, comecei a compartilhar isso com a congregação. Começaram a me chamar de louco, de maluco, etc. Porque, pastor, o senhor não conhece a realidade aqui da Espanha. As pessoas demoram a se converter, e às vezes não se convertem. Durante 6 anos, eles não batizaram, aquela congregação não batizou nenhuma pessoa. Na verdade, batizaram 1 ou 2 pessoas, mas filhos de crentes da própria igreja, o que é uma bênção. Mas não é a mesma coisa de ver gente de fora sendo acrescentada. É uma bênção que os filhos dos crentes sejam batizados, se convertam e sejam batizados de fato. Queremos que isso aconteça. Mas queremos que aconteça os dois. Os filhos dos crentes sejam batizados, convertidos e batizados, porque precisam ser criados na igreja, e aqueles que estão perdidos lá fora também se convertam. Então, para a glória de Deus, no nosso primeiro ano ali naquela congregação, começamos a fazer pequenos grupos, abrimos 2 pequenos grupos em 2 casas diferentes. Pastor Fernando, pastor Adilson. E animamos os irmãos a, não, vamos chamar, vamos convidar, vamos compartilhar e tal. E aí, não sei, acho que a congregação ganhou ali uma vitalidade nesse sentido. Um dos irmãos que abriu a sua casa começou a compartilhar com uma vizinha sua. Ele tinha uma loja, o nome dele se chama José. Ele tinha uma loja, vendia roupa, começou a compartilhar para uma vizinha deles, um casal de vizinhos, que passava sempre ali em frente à loja e às vezes parava para conversar com eles. Eles começaram a convidar para ir no pequeno grupo deles. E a compartilhar o evangelho e etc. E a mulher era ateia. E o cara meio que, seguia meio ela. E não queriam ouvir. Não queriam saber de nada. Mas eram amigos, sempre passava por ali. Um dia esse irmão José me comentou depois, que um dia eles estavam ali conversando e, não sei, ele sentiu da parte de Deus que devia orar por ela. Ali no meio da loja. Achou meio estranho, mas disse assim, não, olha só, posso orar por você? Disse para aquela senhora, o nome dela é Mari. E o nome do camarada é Paco. Então, disse para Mari, posso orar por você aqui? Ela disse,
Achou meio estranho, nunca tinha visto aquilo, e disse, sim, pode. Aí ele começou a orar por ela, pela Mari. Começou a orar, orou por ela, tal. Depois da oração, a mulher estava em prantos. E perguntou assim para ele, José, o que você fez? Ele disse, não, nada, só orei por você. Senti da parte de Deus que devia orar por você. Ela disse assim, não, é que eu sinto um vazio no meu coração há tanto tempo, uma angústia, e enquanto você orava, começou a me entrar uma paz no coração, e me tomar de tal forma, eu estou me sentindo tão bem agora. Aí o irmão José virou para ela e disse assim, isso já é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Isso é só o começo. Convidou ela de novo, convidou os dois de novo para ir no pequeno grupo. Dessa vez eles foram. Ficou indo 2 meses, ficou indo 1 mês mais ou menos direto no pequeno grupo. E eu ia também. Aí convidei ele, perguntei a eles se eles queriam um estudo bíblico mais aprofundado. Começamos um estudo bíblico na casa deles. Sobre quem é Jesus, fundamentos da fé. Quem é Jesus, o que é o pecado, Jesus é salvação, morte e ressurreição. Coisa que você sabe desde a escola bíblica dominical. Aqueles que frequentam a igreja há mais tempo. Se você não frequenta a igreja há mais tempo, está aqui nos visitando, te convido a saber, porque você vai se surpreender. O Espírito Santo também vai te tocar. Comecei a compartilhar com eles. Primeira quarta-feira que fui lá. Desculpa, primeira quinta-feira. Na segunda semana, segundo estudo bíblico, terminei de falar sobre Jesus. A questão da sua morte e ressurreição. No final do estudo, ela me disse assim, Cícero, entendi. Eu quero entregar minha vida a Jesus. O que eu preciso fazer? Falou bem assim. Eu disse para ela, pensei comigo rapidamente, não. Me disseram que o espanhol demora mais tempo. A mulher é ateia. Calma aí, deixa eu repetir todo o plano de salvação com ela. E aí comecei de novo a repetir todo o plano de salvação. Não, que Deus é amor, que enviou Jesus, seu Filho unigênito, tal e qual, o pecado é que nos faz separação. Jesus é a ponte que nos liga de volta a Deus. A gente precisa ter fé e se arrepender. Tá. A mulher disse para mim no final, tá, Cícero, eu já tinha entendido. Ficou ainda mais claro. O que eu preciso fazer? Eu quero me entregar a Jesus, o que eu preciso fazer? O irmão José me cutucou assim, pastor. Ele disse assim, pastor, faz a oração com ela. A oração de arrependimento, né? Faz a oração com ela. Eu disse, né? Vamos fazer a oração com ela. E eu disse para ela, olha, entregar a vida a Jesus é muito simples. Se você crê e se arrepende, faz uma oração dizendo isso para ele. Eu não sei orar, Cícero. Eu vou te ajudar. E aí fiz uma oração com ela, ela repetiu, entregou a vida a Jesus. Começou a chorar depois da oração, de alegria. E aquele foi a primeira pessoa que a gente ganhou em solo espanhol para a glória de Deus. A Mari. Saí da casa dela naquela quinta-feira à tarde, liguei para a Vera, emocionado, dizendo, uau, Vera, você não sabe o que aconteceu. A mulher se converteu. E se converteu de verdade. 2 semanas depois, o marido também se decidiu. Depois de 2 meses e meio frequentando o pequeno grupo, participando e fazendo o estudo bíblico, eles foram a primeira vez na igreja. Desculpe, na igreja não. No local onde nos reunimos como igreja. Para participar do culto. Depois de 2 meses e meio. Chegaram na porta do local, viram escrito Igreja Evangélica. Estavam dentro do carro, depois me contaram isso. Estavam dentro do carro. Ela vira para ele, ele vira para ela, e um se pergunta para o outro, a gente vai entrar mesmo aí? Porque vira o nome Igreja Evangélica. Lembra que eu te disse que as igrejas evangélicas são vistas como seita? Ela tinha essa ideia na mente, eles tinham essa ideia na cabeça. E aí um virou para o outro e disse assim, a gente vai entrar mesmo aí? Aí ele virou para ela e disse assim, vamos, né?
a gente já conhece o Cícero, a gente já conhece o José, a gente já conhece o pessoal do pequeno grupo. Então, vamos entrar e vamos ver o que é. Se for alguma coisa meio maluca, a gente vai embora e não volta nunca mais. Se for bom, a gente fica. Entraram, participaram do culto, ouviram a mensagem, oração e louvor. O que a gente faz num culto? Saíram maravilhados, nunca mais deixaram de ir. No mês de setembro daquele ano, primeiro ano que a gente estava ali, a gente batizou os 2 para a glória de Deus. Estão firmes, frequentando o pequeno grupo, frequentando a igreja, fazem parte agora da recepção da igreja, agora recebem aqueles que estão chegando. São uma bênção, gente animada. Glória a Deus. Porque a igreja é dinâmica. Ela tem que avançar. Se a gente avança, as portas do inferno não prevalecem. Como você está? Você tem avançado? Ou você está parado? A igreja é dinâmica. A igreja, aquela congregação ficou sem batizar durante 6 anos, como dizia. No primeiro ano, não por nós, irmãos, porque a gente fala o idioma até meio assim, cheio de sotaque, esquisito, né? Mas o Senhor tem abençoado. No primeiro ano já batizamos 3 pessoas. No segundo ano nosso ali, outros 6. 5 espanhóis que se converteram naqueles 2 anos que a gente estava ali. Quando a gente voltar agora em setembro, vamos batizar pelo menos mais 3 pessoas também. Espanhóis que se converteram. Para a glória de Deus. Precisamos avançar. Abrimos 2 pequenos grupos. Assim que chegamos. Buscamos preparar as pessoas e abrimos 2 pequenos grupos. Para a glória de Deus já somos 6. Pequenos de fato, mas somos 6. Pessoas novas estão ouvindo o Evangelho. Um irmão orava, um irmão membro da congregação, orava pelo seu irmão há 30 anos para que ele se convertesse. Ele e a sua família se convertesse. 30 anos. O camarada católico fervoroso e a esposa também. Começaram a chamar eles para o pequeno grupo. Eles nunca iam. Até que veio a pandemia e começaram a frequentar. Olha que benção. Eles frequentaram, e não a pandemia. Começaram a participar virtualmente. Ok, participando. E um dia, se decidiram. Mas a mulher disse assim, como que eles se decidiram? A mulher disse assim, fez uma oração a Deus, ela mesma, chama Conte, essa mulher. Fez uma oração a Deus dizendo assim, Senhor, se tudo isso que a gente está ouvindo mesmo nesse pequeno grupo, se tudo que nosso cunhado está falando é verdade, se isso que a gente está vendo aqui na Bíblia realmente é verdade, do jeito que estão nos ensinando aqui, se tudo isso é verdade mesmo, me mostra de alguma forma. Aí um dia, ela estava na rua, passou uma procissão, com uma santa lá, pereré e tal. E aí ela olhou para aquilo, virou assim de repente, olhou para aquilo, viu um demônio no pé da santa. Porque é uma coisa engraçada, misteriosa, sei lá o que é, coisa do inimigo. Essas imagens, se você perceba só, sobretudo essas medievais, como estão cheias de demônio em volta, né? E aí, num relance, ela virou assim e viu um demônio no pé da santa. Ou no pé da imagem, né? De fato estava lá, uma escultura de um demônio. Ele olhou para aquilo assim e disse assim, ué, teve um insight, sabe? Coisa de Deus, do Espírito Santo, uma iluminação.
Ela olhou para aquilo e disse assim: ué, como isso pode ser de Deus se está o demônio tudo em volta ali? E aí ela se lembrou que ela tinha pedido um sinal para Deus. Ela se lembrou de que ela tinha pedido um sinal para Deus em oração e disse assim: esse é o sinal. Se converteu. Ela, o marido e a filha. Conte, Ressuze e Almudena. Os três se converteram de uma vez. Já foram batizados para a glória de Deus. No ano passado. São 3 dos 6 que foram batizados no ano passado. Para a glória de Deus. Porque a igreja avança. Se a gente não abre a boca para falar, a fé vem pelo ouvir. A gente precisa abrir a boca para falar, para compartilhar. A gente não pode ficar preso, ensimesmado como igreja, sabe? Vivendo o evangelho e a fé só para nós. Não. A igreja é dinâmica e a igreja somos eu e você. A igreja avança, precisa estar em movimento. E o movimento da igreja não é ativismo, não é fazer um monte de coisa, não é fazer, só atividade. Não, o movimento que a igreja precisa fazer é um movimento em direção ao inferno. No sentido de arrancar os perdidos do caminho do inferno. Amém, queridos? E vamos caminhando, né? Primeiro, a igreja é viva. O que é a igreja? A igreja é viva. Segundo, a igreja é dinâmica. Terceiro e termino. A igreja é poderosa. A igreja é poderosa. Ela tem o poder. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Texto clássico de missões, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Jesus diz antes no versículo 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. O que Jesus está dizendo é: eu tenho autoridade, estou dando a vocês. Eu tenho poder, estou dando a vocês. Vão. A igreja é poderosa. Mas no texto que nós lemos, de onde a gente tira isso? Mateus capítulo 16, o versículo de número 19. Jesus diz: eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Olha que poder, que autoridade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Quem tem as chaves tem o poder, tem a autoridade. As chaves representam essa autoridade. E as chaves que conectam céu e terra estão nas mãos da igreja. Não é que a pessoa só será salva se ela frequentar uma igreja, não. Mas todo aquele que é salvo faz parte dessa igreja que é viva e real, que não é somente fazer parte de uma membresia da igreja, conquanto que também seja isso, mas é mais do que isso, é fazer parte desse corpo vivo, desse organismo vivo. Não apenas de um local ou de uma membresia, conquanto isso esteja incluído, mas é fazer parte desse organismo vivo. A igreja é como a arca de Noé. Se você está dentro, você é salvo. Se você está fora, você está perdido. Mas não pense que a arca de Noé, a igreja é uma arca de Noé literalmente falando. Ou seja, se você está dentro desse templo, você está salvo. Se você está dentro de um livro da membresia da igreja, você está salvo. Não. Você precisa estar dentro do corpo vivo. Por isso que não existe cristão solitário, ou chamado desigrejado. Porque quem tem as chaves é a igreja. E não sou eu quem estou dizendo. É a palavra de Jesus que está dizendo. A igreja é poderosa. A igreja é poderosa. Quem tem as chaves tem a autoridade.
É como o controle remoto da sua televisão na sua casa, né? Quem tem é quem manda, né? Lá em casa a gente brigava, eu e meus irmãos. Chamava o controle de poder. Quem tinha o poder, né, mudava o canal para onde queria. Meus pais estão aqui, ó, sabem disso. Chamava o controle de poder. Quem chegava primeiro tomava o poder. E aí controlava os canais de televisão. A igreja tem as chaves, é o poder. A igreja é poderosa. Jesus disse mesmo em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Samaria e Judeia, e até os confins da terra. A igreja é poderosa, porque esse poder, essa autoridade foi dado pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo que em nós habita. A igreja é poderosa no sentido de que você também é poderoso, entre aspas aqui, quando você está na sua casa, no seu trabalho, por onde quer que você vá, se você está domado, se você está cheio, se você está dominado, se você está encaminhado pelo Espírito Santo. De modo que, inclusive, dentro de uma loja, você pode sentir da parte de Deus, orar por uma pessoa e ser impulsionado de tal forma que não consiga não orar por tal pessoa. E através disso, Deus toca o coração daquele por quem recebe a oração. E uma vida é transformada. Você tem uma dimensão do que é isso? É porque a igreja é poderosa. Esse é meu filho chorando. Se importem não. Termino com uma última experiência. Estava pregando numa igreja ali na Espanha, numa cidade chamada Huelva. Não é a nossa cidade. Uma outra cidade, fica umas 4 horas de distância. Um pastor amigo ali nos convidou. E fui lá compartilhar a mensagem, fui lá pregar. E aí, estava pregando. Irmãos, eu faço desafios, sabe? Deus coloca no meu coração fazer desafios quando estou pregando assim para a igreja, para que pessoas se convertam. E aí preguei, e isso não é muito comum lá. Mas o Senhor me impulsionou naquele dia a fazer, pastor Adilson. E aí preguei e desafiei no final da mensagem a quem quisesse entregar ou sentisse no coração entregar a sua vida a Jesus, que fizesse isso naquela noite e se manifestasse de alguma forma. Irmãos, 3 pessoas se manifestaram entregando a vida a Jesus. Uma coisa pela graça de Deus. E aí depois fui saber, olha que impressionante isso. O Espírito Santo é incrível. Depois fui saber que uma daquelas pessoas tinha entrado numa igreja evangélica pela primeira vez na sua vida. Nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. Sabe como que ela entrou naquela igreja, naquela noite? Estava passando na rua, na calçada. Estava passando pela calçada, na rua. De repente olhou para o lado, viu um barulho, um ruído, e viu escrito Igreja Evangélica de Huelva, Igreja de Huelva, algo assim. Se interessou, e aí tinha um introdutor justo na porta, assim na calçada, viu ele olhando e meio que interessado, se aproximou dele e disse assim: você quer entrar para conhecer? Começou a conversar e tal, e disse para aquela pessoa: você quer entrar para conhecer? E tal, e não sei o quê. E aí entrou. Disse: eu não, nossa celebração aí normalmente é de 1h, 1h20. E aí entrou. Assim. Ouviu os louvores, participou da celebração, do culto, ouviu a mensagem, uma mensagem simples, falando sobre o Evangelho, uma mensagem evangelística. E aí, quando eu fiz o desafio, não é que o rapaz se decidiu.
para a glória de Deus. Porque se a gente não desafia, como que a pessoa vai responder? Então, desafiei. E aí, a pessoa se decidiu. E seguiu lá com os obreiros daquela igreja. Porque a igreja é poderosa. Esse pastor que já prega mal em português, imagina em espanhol, que é outra língua. E aí o Senhor faz a obra. Porque o poder não está no mensageiro, simplesmente. O poder não está no pregador, na oratória, ou no que quer que seja. O poder é do Espírito Santo. E quando a igreja exerce esse poder, as portas do inferno não prevalecem. E a igreja tem esse poder para exercer, porque ela tem as chaves. E aí termino perguntando, você está usando as chaves? Ou está com elas no bolso? Você é a igreja. Não olha para o seu vizinho. Você é a igreja. Você faz parte da igreja. Você está usando as chaves? Ou elas estão nos seus bolsos? Você está avançando ou está parado? Você está vivo ou está morto? O que é a igreja? A igreja é viva. O que é a igreja? A igreja é dinâmica. O que é a igreja? A igreja é poderosa. O que é a igreja? A igreja é viva, porque está fundamentada no Deus vivo, no Cristo. O que é a igreja? A igreja é dinâmica, porque ela está em movimento, ela avança para arrebentar as portas do inferno. O que é a igreja? A igreja é poderosa, porque ela tem as chaves nas mãos. E aqueles que estão perdidos se converterão para a glória de Deus. Amém, queridos? Você faz parte dessa igreja que é viva, dinâmica e poderosa. Aquilo que Deus está fazendo lá do outro lado do oceano, por meio desse ministério, os irmãos dessa igreja, faz parte. E eu louvo a Deus, porque essa igreja está andando, mas quero desafiar os irmãos e a igreja a ser essa igreja viva, seguir avançando para arrebentar as portas do inferno, para arrancar as almas perdidas. Porque essa igreja tem as chaves nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. E se você está aqui nessa noite e não faz parte dessa igreja, de repente foi um convidado, está aqui ouvindo essa mensagem dizendo, o que esse pastor está falando aí? Sobre uma igreja que é viva, dinâmica, poderosa. Eu nem faço parte dessa igreja. Caí de paraquedas aqui hoje. Quero desafiar você a fazer parte dessa igreja. A fazer parte dessa igreja. Não só desse local, mas fazer parte dessa igreja viva, que está fundamentada em Cristo. E para isso você só precisa se entregar para Ele. Como aquela irmã, como aqueles irmãos que mencionei se entregaram, assim simples. Arrependimento e fé. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então não saia dessa noite, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, sem tomar essa decisão. Tome essa decisão. Procura a gente no final do culto e a gente quer acompanhar você. Pastor Adilson e a liderança aí quer acompanhar você, quer ajudar você nessa caminhada. E se você já é membro dessa igreja, se você já faz parte dessa igreja viva, irmãos queridos, não deixa que nada te desanime. Vamos seguir juntos, avançando aqui do outro lado para a glória de Deus. Porque a gente faz parte da maior e mais poderosa instituição da face da terra, que tem por nome igreja, que é viva, dinâmica e poderosa. Quero orar por você nessa noite para encerrar. Ó Deus, te louvamos e te exaltamos, Pai, porque fazemos parte dessa igreja, a tua igreja, que não está morta, que não é uma instituição perdida, senão que está viva.
Uma igreja que avança, porque é dinâmica. Uma igreja que é poderosa, porque tem as chaves, recebeu o poder do teu Santo Espírito. Ó Deus, continua a atuar nessa igreja, lá do outro lado do oceano, na Espanha. Também em outros lugares do mundo, Senhor. Onde existe um servo teu compartilhando o Evangelho. Dá vigor, Senhor, restaura o ânimo, para que possa abrir a sua boca com intrepidez, com ousadia e coragem para pregar o Evangelho, para que pessoas se convertam, porque tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Dá ousadia e coragem aos irmãos que aqui estão, Senhor, para que abram as suas bocas e falem com autoridade e poder da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Ó Deus, usa, Senhor, pessoas aqui nos seus trabalhos, na sua vizinhança, no meio da sua família, por onde quer que passem, para que com intrepidez falem da tua palavra, não se calem, porque temos as chaves, o poder do teu Santo Espírito. Fomos chamados a avançar. Oro para que essa igreja prospere, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa esse ministério, Senhor. Abençoa a liderança. Abençoa cada membro. Faz com que prosperem para a glória do teu nome, não somente financeiramente, mas sobretudo, Senhor, na tua obra, espiritualmente. Senhor, multiplica as almas nesse lugar, que esse templo se encha, que vidas se convertam, que muitos sejam batizados, que toda Santanésia e toda a cidade saiba, Senhor, do poder do teu nome em atuação por meio dessa igreja, no nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te pedimos, nós te suplicamos, no nome que é sobre todo nome, nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido.